Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, chocolate no Newton, isso mesmo, 4-0, Fogão passou o carro para cima do Internacional, não tomou conhecimento e só valia golaço, tirambaços de fora da área. Gente, uma atuação aí que realmente anima o torcedor para quarta-feira, que eu botei na thumb. Vamos falar muito dessa partida. O Botafogo que chegou a 11 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Deu aquela respirada na tabela, né? Estamos ali em 8º lugar. Vamos começar falando, né, da escalação. O Renato Paiva manteve a equipe que tinha tido muitas dificuldades lá na Venezuela, mas o Botafogo acabou fazendo um jogo bastante sólido, né? No primeiro tempo ainda teve algumas dificuldades, sofreu, né? O Internacional foi uma equipe até bem incisiva, o John apareceu bem pelo menos em 2 grandes defesas, mas conseguimos abrir um placar ali de 2-0 na primeira etapa, até um pouquinho mentiroso, vamos combinar que um placar até um pouco mentiroso em relação ao que foi o primeiro tempo. Segunda etapa, aí sim o Botafogo deslanchou, mas é um jogo daqueles que realmente anima o torcedor botafoguense, porque por mais que a gente diga, o Internacional estava com muitos problemas, poupou vários jogadores, né? O Inter também tem um jogo decisivo essa semana na Libertadores. De qualquer forma, o Botafogo fez o que tinha que fazer. Tinha goleado 4-0 o Capital, né, que era obrigação, e agora contra o Internacional alternativo, realmente o Botafogo foi lá e carimbou o Colorado, né? Só golaço, só golaço. Começamos, né, com o gol do Igor Jesus, um belo gol dele, deu um desviozinho ali no zagueiro, mas um belo gol do nosso Kamehameha, e aí até aí não é novidade, um gol do Igor Jesus. Começou a surpreender porque o segundo gol foi um golaço do Arthur, acabou até eleito por alguns órgãos de imprensa como nome do jogo, né? O anjo das pernas curtas, Arthur, nunca critiquei, fez um golaço e realmente acabou tendo uma boa atuação. Talvez aí na equipe inicial do Botafogo, o jogador que teve ali a atuação mais discreta, errou algumas bolas e tal, foi o Jefinho, né? Não chegou a comprometer, mas pareceu assim não estar muito confortável naquela posição ali do campo, né? Mais para a direita, né? A gente sabe que não é a dele, né? David Ricardo também lá atrás deu umas bobeadinhas e tal, mas também nada que comprometesse. Então o Botafogo foi para o intervalo com esses 2 gols, belíssimos gols, e conseguiu no segundo tempo repetir a dose, fazer mais 2 gols e mais 2 golaços incríveis, né? Um do Cuiabano, num belíssimo lançamento. Aliás, o Marlon deu 2 assistências ontem, né? Acho que só pelas assistências também o Marlon merece, né, a citação pela sua atuação, grande atuação, né? Então, golaço do Cuiabano. Eu me arrisco a dizer, para mim, o gol do Cuiabano foi o mais bonito da goleada, mas realmente, se você escolher qualquer um dos outros gols, tá bem escolhido, né? Comenta aí embaixo. Igor Jesus, Arthur, Cuiabano ou Alex Telles, que também acertou o ângulo, né, lá onde a coruja dorme. Então o Botafogo chegou a essa goleada que é muito importante para o confronto de quarta-feira, para trazer o nosso torcedor para o Newton Santos. A gente sabe que o torcedor vinha desconfiado, com razão, né? Os próprios jogadores admitem que eles não estão satisfeitos com seus rendimentos e em campo, né? O Marlon Freitas deu uma entrevista muito legal para a Cazé TV, eu acompanhei o jogo na Cazé, pós-jogo, né? Ali, sentou ali, conversou com o Igor e tal, e deu uma entrevista muito bacana, muito verdadeira, né? O Marlon, que é um cara realmente muito centrado, né? E falou assim, olha, o nosso maior adversário é o próprio Botafogo, né? O próprio Botafogo de 2024. Claro que a gente quer alcançar tudo que aquele Botafogo de 24 alcançou, mas não adianta cobrar que os jogadores que chegaram vão substituir no mesmo nível Luiz Henrique e Almada, né? E aí citou, Luiz Henrique está arrebentando lá na Rússia, né? E o Almada também indo muito bem no Lyon. Então ele falou assim, a gente tenta dar tranquilidade para essa galera que chegou, porque sabe que a cobrança é alta, né? Botou o sarrafo lá em cima. Então foram palavras bem legais aí do Marlon, e também comentou que principalmente o rendimento do Botafogo nos jogos fora de casa tem incomodado os jogadores, né? Estamos devendo, né, nessa parte nos jogos fora de casa.
no tapetinho ontem, né? Não sei se a chuva molhou mais ali o nosso tapetinho, tornou o jogo ainda mais rápido. Claro que o Botafogo estava numa noite inspirada, em que tudo deu certo, né? Os chutes todos encontraram ali o fundo das redes do gol do Inter, né? Então, para quarta-feira, realmente animou o torcedor. Eu acho que se a gente ia ter um público, talvez, que não chegasse a 30 mil, agora dá para acreditar que passaremos dos 30 mil para quarta-feira. É o jogo mais importante do ano, né? Claro que depois, no fim do mês, vai ter o jogo da Laú, mas por hora o Botafogo tem que encarar como uma decisão, vai encarar, né? Quarta-feira é guerra, né? Já tá aí a torcida gritando, porque de fato o Botafogo só pode pensar na Laú depois de ter passado do Estudiantes. É obrigação do Botafogo. Estudiantes que foi eliminado do torneio Apertura, lá da Argentina, botou a equipe principal para jogar no sábado, enfim, foi goleado, perdeu, né? Tem problemas também, desfalques para quarta-feira. E falando de desfalques, o Renato Paiva ontem pós-jogo, né, falou que os jogadores Savarino, Barbosa e o Matheus Martins, infelizmente, não voltarão ainda essa semana, ou seja, estão fora desse duelo com o Estudiantes e depois do clássico contra o Flamengo no domingo que vem, né? Então, uma possível volta aí desses jogadores seria talvez contra a própria Laú, né? Ainda não confirmado, beleza? Gente, as mudanças do Paiva ontem na equipe, até para também poupar os jogadores, né? O Igor Jesus no primeiro tempo já deu um susto, né? Sentiu ali, eu fiquei, meu Deus do céu, tira o Igor Jesus, vamos poupar ele. Foram boas, tá? As entradas de um modo geral. A gente teve o retorno do Marçal, reestreia dele, né? O nosso camisa 21. A gente teve a entrada do Juan Cruz, a gente teve a entrada do Natan, muito bem, aliás, quase fez um gol ali no final da partida. Se o Natan fez um gol, ia ser mais um ex-gremista que brilhou, né? Ontem a gente teve gol do Cuiabano e do Alex Telles, dois jogadores com passagem, né, pelo Grêmio, enfim. Então até essa coincidência, né? Engraçado que ontem eu comentei, né? Falando no Dia das Mães, falei da minha mãe, que é gremista, né? Enfim, mal de dizer, né? Que ela não acompanha nada de futebol, mas enfim, e deu sorte, né? Os ex-gremistas deram sorte contra o Inter, né? Principal rival. Então, assim, o Natan, por exemplo, dá uma expectativa até para, de repente, começar jogando na quarta-feira, né? O Jefinho é aquilo, tá ainda, né, se readaptando, e não me parece confortável na posição que ele vem sendo escalado ali mais pela direita, né? Então, quem sabe o Natan poderia ser uma peça, enquanto o Botafogo não tem ainda Savarino e o próprio Santos Rodrigues, né, que estava no banco e acabou não entrando, né? Enfim, uma noite que não se esperava muita coisa, chuvosa, um público baixíssimo no Newton Santos, dentro do esperado, né, de todas essas questões aí de Dia das Mães, do Botafogo, o torcedor guardando o dinheiro para quarta-feira, né? E a gente acabou tendo aí uma grata surpresa que foi esse resultado, né? Carlos, mas o primeiro tempo, né? Realmente o placar foi mentiroso, beleza, mas um 4-0 da forma como foi contra uma equipe como o Internacional, né? Roger Machado sendo elogiadíssimo no seu trabalho lá no Colorado, então sempre dá muita moral para os jogadores. Arthur precisava demais desse gol e dessa atuação, né? Talvez eu diria a melhor atuação dele com a camisa do Botafogo até aqui. O próprio Alex Telles, um jogador que vinha sendo questionado, faz aquele golaço ali no final da partida, né? Cuiabano tá virando aí o novo Júnior Santos, né? Jogador de muita força física, crescendo a cada partida, fazendo gols, né? E o Igor Jesus nem se fala, porque também o Igor a gente sabe que é um jogador que, por mais que seja o nosso camisa 99, né, 2 vezes 9, como disse o pessoal da Cazé TV, ele vinha sendo cobrado, né, por não estar fazendo tantos gols assim. Então, para o centroavante é sempre muito bom marcar, né, fazer gols. Então foi realmente do John até, enfim, o ponto esquerda, né, no caso, o Botafogo realmente
entregou, né, e animou o torcedor para quarta-feira. Quarta-feira não precisamos de goleada, claro que saldo será importantíssimo se vier, mas o que o Botafogo precisa é vencer o Estudiantes. A gente vai ficar martelando aí isso até quarta-feira. Não tem outro resultado que passe pela cabeça do torcedor alvinegro se a gente quiser classificar para as oitavas e seguir vivo rumo ao bicampeonato da Libertadores. Deu um ânimo, né? Não quer dizer agora que a gente vai dizer o Botafogo vai ganhar tudo, vai chegar no Super Mundial voando e vai massacrar o PSG. Não, ninguém está dizendo isso. Mas deu um ânimo de que o Botafogo esteja acertando aí a equipe, ainda, né, que com desfalques. A gente sabe que o Savarino é titular desse time, né? A gente sabe que o Barbosa é titular absoluto desse time. No Mundial, a gente vai ter o retorno do Bastos. Então a gente sabe disso tudo, mas nesse recorte de momento, animou muito para quarta-feira e depois, claro, dependendo aí do resultado de quarta, tomara que seja positivo, a gente fazer um clássico equilibrado, né, com o Flamengo, como o Botafogo tem feito. Nos últimos 3 anos o Botafogo venceu o Flamengo fora de casa, né, os 2 últimos anos no Maracanã, e em 2022 foi aquele jogo lá em Brasília do gol do Erisson, né, é o Toro Erisson. Então essa sequência de bons resultados contra o nosso rival da Gávea pode continuar no domingo, né? Claro que a gente sabe que o Botafogo ainda está atrás, né? Por todos os fatores que a gente já falou aqui de atraso de preparação, de chegada de técnico, mas ontem realmente animou o torcedor. Pés no chão, claro, tranquilidade, mas que o Botafogo volte, né, a ter boas atuações e principalmente chutar em gol, né? Também foi falado na transmissão que o Botafogo era até ontem, né, a terceira equipe que mais concluía em gol no Campeonato Brasileiro, né, e uma das piores em aproveitamento, né, e agora, pelo menos ontem, né, a gente viu que o pé está na forma dos jogadores, tomara que não tenha, né, gasto aí todo o estoque de golaços e de gols aí de fora da área, né. Agora já virou a chavinha, os jogadores já estão convocando para quarta-feira, esquecemos o brasileiro e foco total na Libertadores. Comenta aí embaixo o que você achou da goleada, até surpreendente, né? E se você está animado para quarta-feira, se o Paiva está achando o time, né? Com Cuiabano ali no meio, enfim, retorno aí do estreias, como foi a do Natan, né? Promissora, né? E depois, futuramente, retorno dos jogadores que estão lesionados, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo que é muito importante, tá? E ótima semana a todos. É tempo de Botafogo, pra cima!